Olá, meu nome é Cristian Meireles e vim falar pra você, sabe aquela cliente que não gosta de ficar no salão pra fazer teste mecha porque a gente sempre acha que vai perder muito tempo? A gente tem uma solução pra isso e tem uma maneira de fazer sem que ela fique tanto tempo no salão e perca aquele tempo todo. Então não tem desculpa, a gente pode fazer o teste mecha. Por que é importante fazer o teste mecha? Porque o teste mecha vai me dizer se eu tenho resistência ou não, se eu consigo reverter se ele não passar no teste mecha, porque muitas vezes acontece a gente fazer o teste mecha, não passa o teste mecha, o que a gente pode fazer para reverter isso? A gente consegue reverter e fazer com que passe novamente, reestruturando ele, reconstruindo. Então o teste mecha é muito importante. Para você que sempre inventa essa desculpa, que eu já dei essa desculpa por muito tempo, que demora demais, a cliente não quer perder tempo, então vamos, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então vamos parar de fazer isso? Então vou ensinar para você como fazer isso sem que a cliente precise perder tempo no salão e com que você consiga fazer de forma coerente, deixar o mesmo tempo o teste mecha do tempo que vai agir as mechas no cabelo para clarear o suficiente para que a gente saiba se tem estrutura ou não. Por que isso é importante? É importante porque a cliente não perde o tempo dela, nós conseguimos utilizar o tempo de tudo isso e ainda, se precisar reestruturar, eu consigo fazer alguns testezinhos antes de trazer ela de volta para tratar o cabelo, para fazer com que ela consiga passar novamente o teste mecha. Então como é que eu começo o teste mecha? Geralmente essa parte de trás aqui, eu pego e divido. Pego um slice bem fininho, que é uma mecha bem fininha em transparência. Mais ou menos um pouquinho acima, aqui tá o occipital, uns 2 dedinhos acima do occipital. A gente sabe que abaixo do occipital, o cabelo tem mais resistência. Então pego um slice em transparência, ó, eu consigo ver do outro lado. E aí a gente vem com essa tesoura dentada. E aí eu faço um pequeno corte nela aqui. Vocês vão perceber que a gente consegue ter uma quantidade de cabelo sem que esse cabelo aqui fique curtinho. Então isso aqui, ele vai pro meu teste mecha. Eu trago aqui, coloco os dados da cliente, essa minha cliente é a Maria. Coloco o contato dela e coloco que é a parte da nuca. E aí eu prendo esse cabelo nesse papel. E assim eu tenho uma amostra do cabelo dela da parte de trás para que eu consiga fazer o teste mecha. Lembrando que o teste mecha vai ser com o oxidante que vocês querem utilizar no cabelo da cliente e o tempo de ação ele vai ser o mesmo que ele vai ficar depois. Aí, uma coisa muito importante é a parte da frente. A gente sabe que essa parte da têmpora, geralmente ela é mais sensibilizada. Geralmente é a parte que cai. Então eu pego aqui em diagonal, divido o cabelo. Pego o mesmo slice bem fininho, em transparência. Uma coisa que eu deixo, ó, eu deixo 2 dedinhos aqui, porque a gente não precisa ter cabelo curtinho aqui depois. Então, ó, em transparência novamente, que tá um pouquinho grosso. Transparência. Venho com a tesoura dentada novamente. Bem próximo da raiz, para que eu tenha, dá uma só. E aí tira esse cabelo. É sempre bom falar para cliente que tu vai pegar micromecha para que tu tenha aqui no teste mecha, para que tu faça o teste mecha sem que ela precise ficar dentro do salão. E o que eu faço geralmente? Ó, daí a gente coloca geralmente aqui, ó, a parte da frente ou têmporas. Por que isso? Porque geralmente eu posso definir se eu vou usar um oxidante maior na parte de trás e se a parte da frente ele tem resistência para mim usar o mesmo oxidante ou se eu preciso usar um oxidante mais baixo. Geralmente eu coloco o descolorante, deixo o tempo de ação e aí depois, ó, eu testo a resistência. O que eu faço depois de pronto? Eu lavo com um shampoo, na verdade geralmente eu lavo até com um shampoo de mercado, esses shampoos que tem o pH bem alto. O porquê?
porque a cliente muitas vezes ela não vai usar uma manutenção melhor em casa. Então não adianta, muitas vezes tu faz um cabelo, ele perdeu muita estrutura e aí a tua cliente vai lavar em casa com outro tipo de shampoo e vai danificar esse cabelo. Então eu já lavo com esse shampoo que tem um pH mais alto para ver como ele vai ficar, porque vai ser essa textura que muitas vezes a tua cliente vai ter depois de lavar. Então aí você consegue decidir se pode ou não fazer o cabelo dela, você tem que reestruturar antes. E geralmente eu gravo um vídeo contando para a cliente o porquê o cabelo não passou, ou se passou, o que ela precisa fazer, deixar ela aí no compromisso de cuidar dele pós as mechas. Então uma dica aí para vocês que vivem reclamando que a gente não tem tempo de fazer teste mecha e que a gente perde muito tempo no teste mecha, ou que as clientes reclamam que não querem ficar no salão. E aí eu recebo muita cliente que muitas vezes faz teste mecha e as mechas ficam pelo cabelo e elas não gostam, porque geralmente fica muito alaranjado, geralmente se não passou elas não vão fazer e o cabelo fica meio acobreado e aí fica uma mecha aparecendo ali no meio de um cabelo todo. Então uma dica para vocês, fazer teste mecha dessa forma, que é muito mais coerente, muito mais seguro e vocês vão ter aí uma maneira muito mais prática e muito mais otimizada de testar essas mechas do cabelo da cliente.